Eu quero conversar sobre Estado de São Paulo, mas antes eu queria trazer uma outra notícia, que é a Sim. seguinte: há bastante preocupação em relação a esse final de semana, porque Lula vai fazer um ato grande ali em Salvador, né? E Bolsonaro também tem um ato para acontecer ali em Salvador. Então, primeiro essa questão, né, de reunir esses dois polos. Um segundo ponto é sobre a questão de segurança de Lula, né? Eu comecei a semana conversando aqui com o Silvio Catiabava, com o próprio Leandro Fortes, sobre essa questão referente à segurança de Lula, e eles até citavam, comentavam, que acreditam que talvez Lula não devesse participar de grandes atos públicos, né? Porque isso acaba repercutindo muito pouco na imprensa, a não ser quando ele fala alguma coisa, enfim, alguma coisa que a mídia utiliza para fazer críticas em cima dele, né? Porque os pontos positivos nunca são discutidos, enfim, as falas dele não são discutidas com profundidade, e ele tem dado muitas entrevistas pela rádio, de casa mesmo, que seria uma forma também de continuar falando com a população sem estar presente em locais abertos, enfim. Como que você vê essa questão, César? Você acha que ele deve continuar fazendo esses atos grandes e públicos? Há esse temor pela segurança de fato? Como que você vê? Eu honestamente me sinto dividido, Thalita. Eu pensei muito a respeito. Veja, a questão é o seguinte: eu reconheço que existe um risco e que o Sim, risco pode se tornar iminente, sim. principalmente. O Lula incomoda muita gente por um sem número de razões que a gente não teria nem tempo para ilustrar de uma forma mais abrangente nessa ocasião. Mas é um risco muito sério. Existe um risco que não pode ser menosprezado e que, de fato, pode se tornar iminente, sobretudo ao longo dos próximos 90 dias. Por outro lado, o Lula é um cara linha de frente, entende? Ele é um político que se criou na militância direta. Ele se criou no sindicalismo, pegando o microfone na mão, indo para o meio do público, sentindo o calor das pessoas. Ele é um ex-metalúrgico que vem do chão de fábrica e é o primeiro proletário que ascende à presidência da República. Então, como eu vejo, ele é uma espécie de animal político que precisa desse contato com a população, ele é linha de frente, entende? Ele não faz parte desses políticos mais fisiologistas do Brasil, que de alguma forma só querem falar com a imprensa, ou só querem se comunicar através de câmera e tal. Mas eu te diria que eu vejo a complexidade dessa questão nesse sentido. Eu entendo que é um risco e entendo que isso tem que ser tomado todas as medidas no sentido de resguardar. O Lula é o líder progressista mais importante do mundo hoje, não é só do Brasil. Seguramente o líder progressista que sai da classe trabalhadora mais importante de todo o planeta. E Sim. existem forças, inclusive estrangeiras, que gostariam de ver o Lula ser eliminado, para falar o português bastante claro. Então, sem dúvida, a gente precisa tomar um cuidado imenso, mas, por outro lado, eu acho que a boa parte da força dele reside nessa questão de estar em contato com a população de forma mais imediata. Então, essa questão da Bahia agora, eu não sei se você de repente quer que eu comente um pouco isso. Eles vão se encontrar na Bahia, né? Eles vão estar ambos, Sim, não sim. só, mas Ciro, a Tebet, o Lula e o Bolsonaro, todos estarão na Bahia amanhã. Como eu vejo, além do risco que sem dúvida existe de confronto entre apoiadores, de uma série de questões que podem descambar para a violência, um outro aspecto que eu salientaria aqui contigo é o seguinte, Thalita, que o Bolsonaro, eu acabei de fazer um artigo para o UOL, né? Você falou que eu posso falar, então eu já Sim. falo. Eu fiz um artigo para o UOL que deve sair amanhã, no qual eu argumento exatamente isso. A sabedoria popular te diz que o peixe morre pela boca. Ao longo dos últimos anos, o Bolsonaro foi extremamente racista e preconceituoso, usando termos como pau de arara, falando do cabeça chata, tentando fazer piadinhas que são absurdamente racistas e preconceituosas nesse sentido. Em estados das regiões sul e sudeste, que são regiões tradicionalmente mais elitistas, mais racistas para todos os efeitos e tal, talvez colocações cretinas como
piada ou possam conferir algum tipo de capital político ao Bolsonaro, no sentido de que ele é honesto, ele é espontâneo, ele é transparente e tal. Na Bahia, na cidade de Salvador, na Bahia, celebrando a independência da Bahia, isso pode ficar extremamente complicado e pode ser que o Bolsonaro arque com consequências complicadas de tudo isso que ele disse, de atacar nordestinos de forma reiterada. Sim. E tal. Em contrapartida, o Lula é a antítese disso. Ele é filho da dona Lindu, que veio fugindo da miséria, da fome, do sertão, aqui para Santos, em São Paulo, e dedicou a vida inteira dele para esse propósito de emancipar. Você pode ter críticas, todo mundo tem e tal, mas dedicou a vida parlamentar inteira dele para esse propósito de emancipar a classe trabalhadora. Então, esse é um ponto que eu salientaria. O Bolsonaro pode pagar caro tudo isso que ele fez amanhã na Bahia. Eu não sou nenhuma conhecedora de campanha política, mas eu até questiono a estratégia de Bolsonaro fazer um ato em Salvador numa data como essa ao lado de Lula, né? Então, mas enfim, vamos esperar para ver, né, o que vai ser o resultado disso tudo.